Ele escreveu a biografia de um dos mais controvertidos ídolos do futebol brasileiro, Heleno de Freitas. Eu vou conversar com o jornalista Marcos Eduardo Neves. Que idade você tem? 31 anos. 31. Quer dizer, eu não vi o Heleno jogar. Imagina você. Se bem que, deixa eu mostrar a capa do livro aqui. Nunca houve um homem como Heleno, é de ouro, Marcos Eduardo Neves. Uma foto linda. Era um homem bonito, era uma figura sensacional, um jogador espetacular. Como é que surge o teu interesse pelo Heleno? Porque o Heleno jogou até 51. Até 51. Eu não cheguei a ver o Heleno jogar, porque a única lembrança que eu tenho de futebol assim, mais nítida é a Copa de 50, que eu chorei, que nem um bezerro. Mas ele não foi escalado na seleção de 50. Não foi. Ele já estava num processo de loucura, né? Ele adquire sífilis numa noitada. E essa sífilis acaba chegando ao estágio terciário, acaba dominando o cérebro dele. Enfim, ele aos 39 anos, ele acabou falecendo. Com 39? Com 39. E o detalhe é que ele teria tudo para jogar a Copa de 50. Ele, em 1949, embora tenha sido um grande ídolo do Botafogo, em 1949 ele foi contratado pelo Vasco da Gama e fez parte do Expresso da Vitória, que era um time poderosíssimo do Vasco, com Ademir Menezes, imbatível. E o Heleno de Freitas tinha tudo para jogar a Copa de 50. O Uruguai, inclusive, não conseguia vencer pela seleção brasileira. O Heleno jogava na seleção, mas o processo de loucura quer dizer, ele acabou que em 1952 ele começou a ser internado em Juiz de Fora, passar um tempo em casa de parentes, mas enfim, a partir de 1949 ele já começa a perder ele era um jogador temperamental e começa a ficar um caso psiquiátrico em campo. Você sabe o que me dá pena? É porque eu não sabia, inclusive, que era sífilis, né? Eu soube agora com o livro. Porque ele poderia ter se curado, porque já havia penicilina, já havia uma cura rápida para a sífilis. Quer dizer, ele escondeu essa sífilis, provavelmente, né? Na verdade, a sífilis, os primeiros sintomas dela são umas espiroquetas na área genital, que se você não olhar em 1, 2 semanas, elas tendem a sumir. E quando elas somem, o portador acredita, sumiu, acabou. Mas não, é endêmico. Então elas somem da parte externa, mas começam a invadir e a corroer todo o organismo, até chegar ao seu estágio pior, que é o estágio terciário, dominar o cérebro e a pessoa acaba perdendo por completo. Não, ele ficou inteiramente, ele ficou louco realmente, da loucura de caso de literatura, né? Irrecuperável, né? E é um problema porque como ele era um jogador temperamental, confundia-se. Fica muito complicado perceber a fronteira até onde termina o intempestivo e aonde começa o doente. Então, quer dizer, ele sempre foi um jogador muito polêmico, um jogador impossível com as arbitragens, os árbitros não conseguiam, com 5 minutos de jogo, ou ele fazia um gol, e aí sim, ele ia ser o grande ídolo, o grande chamariz daquela partida, fazendo outros 3, 4 gols naquela partida, ou com 5 minutos o árbitro optava impedimento dele, ele achava que não era e mandava o árbitro para lá e acabava sendo expulso, invariavelmente. Ele jogou até que idade? Ele morreu, você falou, com 30 e... Ele morre com 39. Ele foi internado no sanatório com 34. Ele viveu seus últimos 5 anos. Né? E com 31 ele abandona o esporte numa partida que teria tudo para ser a sua estreia no Maracanã, com a camisa do América, em 51, e acabou sendo a sua despedida. Na verdade, um choque de gerações. Ele, que foi talvez o último personagem do futebol romântico, ele entrando no palco do profissionalismo, que era o Maracanã, com aquelas arquibancadas gigantescas, e tem uma cena que o Heleno de Freitas, o que acontece? Ele fica dentro de campo, parado, o jogo rolando, os jogadores correndo, e ele fica parado olhando para as arquibancadas, para aquela cena. Quer dizer, tinha um irmão dele que estava no estádio para assistir aquela estreia e percebe que a partir dali ele teria que ir para casas de saúde para tentar ser recuperado, o que acaba que por conta da sífilis, já está num grau avançado, ele não teve mais recuperação. Além da habilidade, além do talento dele como jogador,
O que é que diferenciava ele dos outros jogadores? O Heleno de Freitas é um caso que transcende por completo o futebol. O Heleno de Freitas, ele nasce em berço esplêndido, ele nasce numa família de muitos recursos, do interior mineiro, São João Nepomuceno, em que o pai tinha refinaria de açúcar, tinha negócios com café, negócios de papéis, tecidos, chapéus, enfim, ele teria tudo para ser qualquer outra coisa que não um jogador. Ele acaba vindo para o Rio de Janeiro, que era a capital da República, ele chega com 13 anos, estuda no São Bento, um colégio de elite, depois se forma em Direito, enfim, e era um sujeito elegantíssimo. Quem fazia os ternos dele era o alfaiate do Getúlio Vargas, o Detico, que era alfaiate do Getúlio Vargas. Era o Detico, era o grande alfaiate do Benedito Valadares, né? Do Assis Chateaubriand. Enfim, e quer dizer, o Heleno de Freitas tinha Cadillac, rabo de peixe, enfim, era um personagem carioca, um personagem da sociedade. Eu costumo dizer que o Heleno de Freitas era o Jorginho Guinle de chuteiras. E o problema é que o que ele sabia fazer de melhor era jogar bola. Então, quer dizer, ele poderia ter sido diplomata, seguir a carreira com direito. Acabou que o que ele mais gostava era ouvir o grito da torcida, aquilo tudo. E aí ele preferiu seguir no futebol. Embora, por exemplo, ele se casa com uma filha de diplomata, uma menina que estudou na Romênia, em Madrid. Enfim, ele se casa num casamento suntuoso, onde a recepção foi no Country Club. Nem o Ibrahim Suede, que era o colunista social dos mais importantes, conseguiu carteira de sócio do Country Club. E Heleno de Freitas se casou lá, numa cerimônia que teve o Augusto Frederico Schmidt, enfim, os convidados da estirpe, da alta sociedade.